Boa tarde, Sideropolitano. Entrevista é prova hoje aqui com o Otávio Vargas. Cumprimentar o Otávio, né? Otávio, parabéns só pelo fato de tu colocar um nome à disposição para uma cadeira na Câmara, já é um ato de coragem para mim, né? Então, quem é Otávio Vargas politicamente? Então, o Otávio é um jovem que sempre foi apaixonado pela política, muito mais nacional, e de um tempo para cá olhou para o município e disse: poxa, a mudança começa dentro do município. Então a gente tem que começar atuando no município. Então o Otávio tem 17 anos e já se pôs à disposição para fazer de Siderópolis uma cidade melhor, uma cidade voltada ao jovem, ao adulto e ao idoso, independente de idade, mas uma cidade transformada, com novas ideias. Então eu acredito que eu represento, além da juventude, uma renovação, porque a gente não tem novos candidatos, na verdade a gente tem novos candidatos, mas muito ligados a umas ideias passadas. E a política precisa evoluir muito nesse sentido. Então, o Otávio pode ser filho do Salésio, que tem oficina no Fiorita, o filho da Gisela da Decoração, o neto da Iraci, costureira, mas o Otávio tira da família as melhores qualidades, tira da escola que estudou, da faculdade que hoje eu curso, as melhores qualidades e traz isso para essa corrida eleitoral, para conseguir disputar essa cadeira e, sim, mudar o município. O Otávio, e a filiação no PP? Porque o PP é um partido tradicional no município, né? E como é que aconteceu? Então, o PP é um partido tradicional no município, como tu falou, e também em questão nacional. É muito bem reconhecido e respeitado estadualmente. A gente tem o nosso senador, Esperidião Amin, que é muito conhecido na cidade, teve uma ótima votação na última eleição aqui, quando concorreu ao cargo de governador. E o PP foi por um convite. Então, eu recebi um convite do presidente do PP municipal. E eu não me arrependo de ter decidido o PP, eu não me arrependo de ter tomado a decisão de me filiar ao PP, porque foi no momento propício, no momento de mudança e no momento que eu penso até hoje que foi o melhor para a minha candidatura e também para o partido, porque acontece que o partido ajuda uma candidatura e a candidatura ajuda o partido. Então a gente não pode estar num partido com o pensamento: ele está enfraquecido e não vai fazer diferença nenhuma. Não, a gente tem que querer a mudança do partido, a melhora do partido e a melhora da cidade. E eu agradeço muito ao Alexandre por ter feito esse convite e acredito que com muito trabalho a gente pode cada vez mais fortalecer o partido na cidade, como já é um partido histórico, ele tem que se inovar, e é isso que eu também quero trazer para o partido, essa inovação de juventude, de ver, poxa, o PP também é um partido que é jovem, por mais que seja muito antigo. Otávio, porque para mim, assim, as redes sociais nessa eleição vai ser de suma importância. Como é que tu pretende usar as redes sociais para chegar na casa do eleitor? Porque assim, há muita gente que às vezes não vai em comício, mora lá no Montanhão, mora no Rio Cuntes, mora na Vila São Jorge, mora no ex-patrimônio, talvez não vá um comício, mas assim, no celular ele vai usar, no Facebook ele vai olhar, no Instagram ele vai olhar. Como é que tu pretende usar essas redes sociais? Então, uma coisa que eu cobro muito hoje da equipe que está junto comigo é sobre a questão da comunicação. Como que a gente quer alcançar o eleitor, como que a gente quer alcançar a pessoa que a gente quer atingir. Como que a gente vai chegar lá? Então, eu falo muito e cobro muito sobre comunicação. A gente tem que usar uma comunicação clara, que as pessoas consigam entender, independente da idade delas. Então, a senhora que mora no Montanhão e o jovem que mora no Montanhão, eles têm que entender da mesma maneira a mensagem que a gente quer transmitir. Seja ela uma mensagem política, de uma publicação política, ou seja de uma publicação que está falando de mim, para me conhecer melhor, sobre um município, algum fato histórico. Então, a comunicação é o ponto mais importante. Eu acho que vai ser o ponto-chave dessa eleição. Não exibir dinheiro em rede social, gastar tanto para conseguir alcançar, mas usando uma linguagem que a população entende. Porque, querendo ou não, o vereador serve à população, é legislador, está ali para fiscalizar. E se a gente não fizer esse trabalho de proximidade com o povo, de alcançar o povo, não adianta de nada ter essa função. Então, eu cobro muito isso sobre a questão da comunicação e acho que ela é uma das questões mais importantes. Mas, como tudo, a rede social é sempre aquele vai e vem, então a gente tem questões positivas e questões negativas. E uma das mais negativas para mim são as fake news e hoje a inteligência artificial, que surgiu e, vamos dizer assim, graças a Deus, foi proibida de usar nas eleições. Então, eu acho que é um ponto muito forte para a gente, porque uma inteligência que não é humana e
e que não tem um embasamento, muitas vezes, científico, pode complicar muito um processo eleitoral, além de gerar mentiras, porque a gente consegue gerar imagens por essa inteligência. Então, se eu quiser gerar uma imagem do Otávio vestindo uma camiseta da cor azul, eu consigo. Se eu quiser da cor vermelha, eu consigo. Se eu quiser da cor amarela. Então, isso muda toda a forma como a política se estrutura em questão de rede social. E sobre as fake news, muitas vão surgir, algumas já existem, e acredito que com verdade, transparência e comunicação direta com a população, a gente consegue transformar elas da melhor maneira possível e dizer, não, isso é fato, isso é fake, e é fake por causa disso. Certo. Outra coisa, a gente conversando aqui nos bastidores, com a Yasmin, com o Vitório, contigo, a gente vê que tu é esclarecido politicamente, tens uma oratória boa, é um cara bem apessoado, mas só isso não vai te dar uma cadeira lá, né? Isso vai te ajudar, né? Qual seria, assim, qual é a bandeira que tu pretende defender para se eleger e se eleger, continuar trabalhando, assim, qual é o teu... Todo mundo tem um rumo, né? Todo mundo trabalha assim de alguma coisa, o que tu pretende defender? Bom, eu estou no meu 3º ano trabalhando na educação municipal como estagiário. Então, fui 2 anos bolsista, porque estava no ensino médio, e hoje sou estagiário da educação municipal. Então, uma pauta que eu sempre levantei muito foi sobre educação, sobre a qualidade da educação e quem que a educação queria atingir. A educação tem que ser melhorada, mas melhorada para quem? Desde o professor até o aluno, e para o pai também do aluno. A gente precisa garantir a vaga na creche para a criança, que a mãe tem que trabalhar o dia inteiro. Isso é uma coisa que a gente não pode deixar de lado, focar só no ensino superior, só no ensino médio, no ensino fundamental 2. A gente tem que garantir a vaga na creche, porque é lá que começa a educação de verdade. A gente tem que garantir programas de permanência no ensino superior e garantir mão de obra formada para a cidade. Isso é uma coisa que hoje Siderópolis não produz, mão de obra formada. A gente tem projetos que servem de curso técnico. Só que a gente sabe que no mundo globalizado que está hoje, nas grandes empresas, eles preferem muito mais pessoas formadas do que pessoas técnicas. Então, pessoas graduadas, bacharéis ou licenciatura. Hoje eu curso licenciatura na Unesp, Ciências Biológicas, então, para ser professor de ciências, biologia, e a minha principal causa é a educação. Eu acho que desde o primeiro ponto, da primeira vez que eu vi dentro da sala de aula como estagiário, foi algo assim maravilhoso, que me abriu uma visão gigante e que eu defendo muito. Então, um projeto que eu tenho, que a gente ainda vai divulgar muito, é sobre a questão de garantir a bolsa de estudo para os estudantes de Siderópolis, que estejam cursando a primeira graduação, independente se for idoso, adulto ou jovem, para todo cidadão sideropolitano que esteja cursando a primeira graduação. E Treviso tem um projeto assim, que é muito legal, que eles dão uma bolsa de 17%. Claro que eles têm um número menor de jovens, mas a gente consegue trazer para a cidade adaptando. E adaptando não só em questão de porcentagem, mas em questão de cronograma. Não adianta eu chegar na Câmara e aprovar um projeto e dizer, executivo, faz. Não tem como. A gente precisa sentar com Secretaria de Educação, com Secretaria de Finanças, com o prefeito e pontuar os pontos. A gente precisa saber que um projeto ele não pode ser aprovado de uma hora para outra, ele tem que ter um estudo em cima dele, e eu quero, e vou conseguir, se tudo der certo, que a gente consiga aprovar esse projeto rapidamente na Câmara, para que ele consiga já valer para o segundo semestre de 2025 e depois para os próximos anos. Então, o projeto tem de planejamento 4 anos, então uns 4 anos de mandato, para a gente conseguir estruturar e fazer valer. Então, ao longo do tempo vocês vão ver que a gente vai começar a divulgar nas minhas redes sociais o projeto e tantos outros, mas o carro-chefe principal da minha campanha é a educação. A gente precisa melhorar a educação municipal. Não adianta a gente tentar facilitar e não melhorar de verdade. Então, contem comigo pela questão da educação muito forte e pela questão da juventude também. Como eu falei antes, eu não represento só a juventude, mas uma renovação na Câmara Municipal, uma carinha nova. A gente tem vereadores que já estão lá há muito tempo e que a gente precisa dar chance para outras pessoas, outra vez, mudar a cidade e melhorar ela de uma maneira mais jovem. A cidade evoluiu, o país evoluiu, o Estado evolui constantemente e a gente precisa evoluir também, em pensamento, em questão de idade e em questão de cidade, de políticas públicas para cidadão sideropolitano. Pois é.
como cidadão, como é que tu vê Siderópolis no momento? O que está dando certo e o que pode melhorar? Como é que tu enxerga o nosso município hoje? Siderópolis progrediu muito em questão de infraestrutura. Só que em questão de saúde e educação a gente tem grandes problemas. E eu falo isso estando dentro da educação e usando a saúde pública da cidade. Eu acho que se está aqui pra gente, a gente tem que usar e usufruir. Independente se tal pessoa tem dinheiro e não pode usar o SUS. Claro que não. O SUS está aí para toda a população. Então, a gente tem que usufruir mesmo da saúde pública, da educação pública, e a gente tem que lutar para que seja de qualidade. Então, a gente sabe que foi entregue uniformes, que foi entregue material escolar, kit de material escolar, mas a gente precisa de uma política que favoreça a educação da base e que a gente faça com que o aluno se prenda na escola. A gente tem evasão escolar muito grande, não só aqui em Siderópolis ou em Santa Catarina, mas no país. A evasão é muito grande e a gente precisa controlar isso, garantir que a criança fique na escola, que ela não tenha que largar a escola para trabalhar, para ajudar a mãe, para ajudar o pai, e a gente garante isso por meio de políticas públicas. Então, enquanto cidadão, eu vejo Siderópolis uma cidade que cresceu em questão de infraestrutura, mas que esqueceu alguns pontos que são tão importantes. Não adianta a gente ter uma infraestrutura maravilhosa e esquecer da cultura do turismo, ou ter uma cultura, um turismo maravilhoso e esquecer da educação e da saúde. A cidade precisa ser governada por todas as secretarias em conjunto para conseguir alcançar um bem comum. Esse aqui foi entrevista, prova com o Otávio Vargas. A ideia dessa série de entrevistas é tentar fazer o pré-candidato ser mais conhecido numa área onde ele não é tão conhecido. Apresentamos o Otávio Vargas. Otávio, obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Consideração final do Siderópolitano, alguma mensagem que tu vai batalhar de agora em diante até as eleições? Tu vai ter 18 anos, né, para ser candidato, né? Com certeza. Então, hoje, como eu falei antes, tenho 17 anos e faço 18 daqui 2 semanas, dia 12 de junho. Então, é uma coisa, assim, gigante para um jovem tão novo para dentro da política e ver tantas coisas que às vezes a gente acha errada, outras que são certas e que a gente aprende tanto a cada dia. Mas o povo sideropolitano, ele tem uma coisa que ele é esperançoso. E eu acho isso muito bom. A gente tem esperança e a gente sempre quer melhorar. É uma cidade que sempre quer o melhor para o colega, para o vizinho, para o amigo e para a cidade. E a gente pode, e a gente tem a chance de fazer isso nas eleições municipais esse ano. A gente tem a chance de mudar, de evoluir e de progredir a cidade. Desde o mais pequeno ponto ao mais importante. Aquele que a gente quer atingir e alcançar. Então é isso. A esperança a gente não pode perder. E como o nosso próprio brasão diz, e é uma frase que eu amo muito no latim, tendens ad sidera, a nossa cidade tende aos astros. E é para esse lugar que a gente quer que ela vá. Muito obrigado. Desejo boa sorte. Muito obrigado. Beleza.